Quando a gente começa a falar de dificuldade alimentar, a gente precisa ter alguns conceitos básicos para começar um trabalho em cima dessa família. Então, a primeira consideração que a gente tem que fazer, que recusa alimentar e desinteresse pela comida são comportamentos frequentes na faixa etária pré-escolar e escolar. E o fato de haver essa queixa não significa necessariamente que exista uma dificuldade de risco nutricional real naquela criança, ok? Isso não significa que não haja uma dificuldade alimentar, tá bom? Aproximadamente aí de 1/4 até quase metade dos lactentes das crianças saudáveis no Brasil tem algum tipo de dificuldade alimentar. Então, vejam, ter dificuldade alimentar vamos dizer assim, é uma porta de entrada e não uma coisa que a gente precise realmente, nesse primeiro momento, preocupar, desesperar, pedir exame, fazer intervenção, não. A queixa de que há uma dificuldade alimentar significa que é uma situação que a gente precisa explorar um pouco mais com a anamnese, tá bom? Segunda consideração, 20 a 60% dos pais referem dificuldade de alimentar pelo menos um dos seus filhos, só que nem todos estão em risco nutricional real, tá? Vou dar um exemplo para vocês. A criança que tem aproximadamente 7 anos de idade, ela tem uma necessidade calórica ao longo do seu dia de aproximadamente 1.300 calorias. Um adulto homem, numa situação assim de equilíbrio, a maioria das pessoas, homens precisam de aproximadamente 2.000 calorias e mulheres 1.800 calorias para passar bem o dia, sem ganhar peso e sem desnutrir, tá? Então, considerando 1.300 calorias para essa criança de 7 anos, a gente percebe que é uma situação bem menor, é 1/3 menor que ela precisa, tá? Sendo que, se essa criança consumir 3 porções de leite de 200 ml cada uma por dia, que é equivalente aí a 600 ml por dia, só de leite ela vai estar consumindo 400 calorias. Ou seja, ela precisa de 900 calorias ao longo do seu dia. Isso significa que o prato de comida dela é aproximadamente metade do prato de comida de um adulto. Agora, imagina um pai e uma mãe que coloca para aquela criança comer um prato igual ao dele ou dela, pai ou mãe, né? A criança ela vai se saciar precocemente. E aí vai existir uma situação que os pais vão se preocupar porque essa criança está comendo de menos. Só que, na verdade, ela está comendo bem, tá? Então, esse é um exemplo muito claro e bastante frequente, bastante realista do que é uma situação de queixa de dificuldade alimentar, mas que não dentro de um lar, de uma criança que não está em risco nutricional real. Mas, aqui vem o outro ponto, o outro lado da moeda. O simples fato de um dos pais alegar que dificuldade alimentar em pelo menos um filho já é critério suficiente para que essa situação seja investigada. Então, o que não é para ser feito? Uma consulta de pediatria geral. Está perguntando lá se usa alguma medicação, se a vacina está em dia, como está na escola, esse tipo de pergunta que a gente faz em todas as consultas. Aí vem uma queixa assim, doutor, meu filho não está comendo bem, ele está meio seletivo. Forma errada de fazer. Não, tudo bem, isso daí com o tempo passa, é só uma fase. Não, isso não é para ser feito. Nem que seja para marcar uma outra consulta depois para falar especificamente sobre esse assunto, alguma coisa precisa, em algum momento, essa situação precisa ser destrinchada e melhor investigada. Tá? Por quê? Porque apesar da maioria das crianças não estarem em risco nutricional, existem aquelas que estão. Então, vejam, vários estudos, uma escola de 2020, Galloway de 2005, trazem crianças tidas como seletivas, consomem significativamente menor variedade de alimentos, como frutas, verduras e legumes. Então, vejam só, as seletivas, elas são seletivas mesmo. É diferente uma criança que não come maçã, mas gosta de banana, de kiwi, de goiaba, de outras coisas, do que aquela criança que não come fruta nenhuma, tá? Então, isso são crianças diferentes, com desfechos de risco diferente. Wright, em 2007, crianças seletivas têm preferência por líquidos, o que pode levar a déficit de consumo de, principalmente, micronutrientes. Tá? Dubois, 2006, crianças seletivas entre 2,5 e 4 anos e meio de idade apresentam consumo insuficiente de energia, proteínas e gorduras, além de menor interesse por frutas, vegetais e carnes. Esse é um estudo. Existem vários outros estudos mostrando que as crianças seletivas, na verdade, elas têm um aumento de consumo energético.
Em geral, a criança seletiva, altamente seletiva em especial, ela se apresenta no gráfico antropométrico até nos níveis mais próximos de sobrepeso, por incrível que pareça. Diferente da criança que tem saciedade precoce, que ela aparenta ser, no gráfico, níveis de IMC por idade mais próximos ali abaixo da linha 0 de Z-score, chegando à linha -1 até um pouco abaixo. Kahoot é um grande autor, um grande estudioso de nutrologia pediátrica. Crianças seletivas apresentam consumo insuficiente de cálcio, zinco, vitamina D e E. Foi observado que os pais dessas crianças tendem a usar de métodos punitivos. Então, vejam, nós temos um problema que não é só nutricional, esse que é o ponto. Nós temos uma família que, por conta desse sofrimento dos pais de ver o filho não comer do jeito que eles, pais, gostariam que a criança comesse, acabam apelando para subterfúgios que não são interessantes e não levam a bons desfechos para essa criança melhorar o consumo alimentar, muito pelo contrário. São desfechos coercitivos, punitivos e até mesmo bastante estressantes para a criança, tá? E essa criança ela pode levar esses momentos como um aumento da aversão que ela tem daquele momento da alimentação. Então, isso precisa ser muito bem trabalhado com os pais. A criança em dificuldade alimentar, além de tudo isso que a gente já viu, ela pode estar em risco de crescimento e desenvolvimento. Vejam só. Primeiro, por conta do déficit ponderal, em especial das crianças que têm pouco apetite, né, insaciedade precoce. Porém, as crianças seletivas, elas também podem ter déficit de crescimento, mesmo na situação de ingestão energética normal. E isso é explicado pela deficiência de zinco. O zinco é um micronutriente, depois do ferro, talvez seja o mais importante de todo o metabolismo corpóreo. Por quê? Porque o zinco ele participa de mais de 300 reações enzimáticas, ele está em todas as células do nosso corpo, ele faz efeito biológico, código genético, na integridade celular, dos ambientes de barreira, por exemplo, pele, intestino, tudo isso, ele faz parte, e ele é cofator enzimático num monte de coisa, tá? E aqui no nosso ponto de interesse, o zinco ele é cofator de vários elementos do funcionamento do eixo GH e GF1, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho uma deficiência isolada de zinco a um ponto muito baixo, eu posso ter uma insuficiência de funcionamento do eixo GH e GF1, e essa criança ela pode começar a perder estatura mesmo com uma ingestão calórica adequada. Déficits cognitivos também são relacionados, em especial por deficiência de ferro, do próprio zinco, de ômega 3, de vitamina D, por exemplo. Então, são várias questões que os micronutrientes agem muito bem. A gente tem que tomar muito cuidado, em especial, com aquela criança que tem os seus gráficos antropométricos normais. Isso não significa que ela esteja com a nutrição 100% normal, ok? Gravem essa informação. Eu posso ter uma situação de deficiência de micronutrientes que pode ser tão ou mais maléfica para os desfechos metabólicos e cognitivos dessa criança do que o próprio déficit de ingestão de energia, tá bom? A criança com dificuldade alimentar, ela pode estar em risco cognitivo? Isso também foi uma pergunta da Ipsos Healthcare de 2012. Então, vejam, 3/4 da população responderam ou um pouco ou sim, né? Então, vejam aí, 3/4 da população. Então, vamos ver o resultado disso. Quais foram os desfechos que os pais perceberam? Fica doente com frequência, e isso aumenta o absenteísmo escolar, fica distraído, com baixa atenção, desempenho escolar piorou, ele fica cansado, com pouca disposição, ele é mais magro, com crescimento abaixo do esperado, ou qualquer outra situação, inclusive bullying. Tá? Então, são crianças com maior risco de sofrer esses tipos de desfechos ruins. A criança com dificuldade alimentar, ela pode estar em risco psicoemocional? Então, vejam só. O que acontece? Veja esse exemplo. A criança não come conforme a expectativa dos pais. Qual vai ser a resposta em termos de posicionamento e conduta dos pais com relação a isso? A mãe se sente frustrada, ansiosa, impotente, culpada. Os pais se sentem, mas pela pesquisa Ipsos, a mãe se sente muito mais do que o pai, em geral, tá? Isso, lógico, numa situação
de quantidade, a gente tem que individualizar família por família. Com isso, o vínculo mãe-filho é quebrado e a visão de autoridade da mãe deixa de existir. A criança acaba tomando controle da rotina da casa, na ânsia dos pais de verem essa criança, em geral, comer alguma coisa. E a mãe acaba cedendo aos desejos da criança para aliviar a tensão da rotina, e isso acaba aumentando aí, amplificando essa situação da criança que não come conforme as expectativas dos pais. Então, temos esse círculo vicioso que acaba ficando.